Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo aprofundado sobre as realidades espirituais, sobre como é que funciona essa questão do mundo espiritual, reforma íntima, e baseado na doutrina espírita. A nossa base aqui, a minha base aqui é a doutrina espírita, mas eu trago também outras escolas morais, outros tipos de conhecimento, mas fundamentado principalmente na doutrina espírita. E aqui eu faço estudo diariamente, não como aquela que sabe mais, mas eu me comprometer a estudar todos os dias, para poder estar me aperfeiçoando e para manter esse compromisso, essa disciplina. E eu falei, não, vou gravar todos os dias, já que eu estou gastando esse tempo comigo, estudando, não custa nada pegar e compartilhar com as pessoas, gravar e deixar disponível no YouTube a quem possa interessar. Vai chegar em quem precisa. E básico aqui é reforma íntima. Eu acho que é o mais necessário que a gente tem que fazer, isso independente da religião. Todas as religiões pedem para a gente ter uma conduta moral mais elevada. As religiões são um repositório de todo o conhecimento moral que já existiu na face da Terra, mas não está só nas religiões. A filosofia também traz muito dos estudos morais, e a gente tem que aperfeiçoar, a gente tem que evoluir moralmente. A humanidade, de um modo geral, ela evoluiu muito intelectualmente, principalmente depois do fim da Idade Média. E as pessoas, para ter melhor condição, mais dinheiro, mais recursos, elas procuram estudar mais, mas a evolução intelectual sem a evolução moral faz da gente criar obras sem amor, que possa prejudicar o próximo. Então, é fundamental a gente trabalhar também essa evolução moral junto com a evolução intelectual. Então, hoje eu vou ler para vocês aqui um trecho, uma passagem do livro Epiteto, A Arte de Viver. Epiteto foi um dos fundadores do estoicismo, que é uma escola moral da época da Grécia Antiga. Ele foi escravo, só que ele, num período da vida dele, ele foi escravo. O patrão dele, o dono dele, né, dono, entre aspas, para tentar humilhá-lo, para falar a condição dele de subalterno, até deixou ele aleijado, machucou a perna dele, e ele criando recursos internos para falar, eu não sou prisioneiro, o meu corpo é preso, é prisioneiro, mas eu sou livre, e criando estratégias mentais para saber, olha, eu não sou o que acontece ao meu redor. Eu escolho como me sentir diante das experiências que eu vivo. E eu não tenho controle sobre o meio externo, então, mas eu posso ter controle sobre mim mesmo. Então, o estoicismo ele veio com uma força emocional muito grande, trazendo para a pessoa os recursos necessários para que o que acontecesse do lado de fora não interferisse nela. E depois ele foi liberto, e junto com todos os libertos, ele foi expulso da onde ele vivia, mas ele abriu uma escola filosófica que aí deu origem ao estoicismo. É muito bonito. Das escolas morais é que eu mais gosto, o estoicismo. Traz muita autorresponsabilidade para nós da própria felicidade. Quando a gente começa a aplicar o estoicismo na prática, tem uma força emocional gigantesca. Eu não tenho controle das coisas que me acontecem do lado de fora, mas eu posso escolher como eu vou me sentir diante das experiências. Então, aqui vai. 2. Lembre-se de que o desejo busca obter aquilo que você deseja. E a aversão exige evitar aquilo que lhe é aversivo. Então, um mecanismo básico do ser humano, buscar o prazer e fugir da dor. Isso, assim, quando a gente começa a olhar as pessoas de uma maneira mais aprofundada, a grande maioria das pessoas, tudo que as motiva é isso, buscar o prazer e fugir da dor. Quando a gente tira tudo, né? Tira todos os enfeites, tira todos os argumentos e começa a enxergar por que as pessoas fazem o que fazem. Buscar o prazer, fugir da dor. Que aquele que falha em satisfazer seus desejos fica desapontado. Então, se você tem um desejo, você falhou em satisfazê-lo, você fica desapontado. A gente cria uma expectativa que não é correspondida. E aquele que incorre no objeto de sua aversão é miserável. Aquele que vai atrás daquilo que lhe causa dor é miserável. Se então você evita apenas as coisas indesejáveis, que você pode controlar, pois é, tem um meio externo, então aquela coisa ali me causa aversão.
aquela pessoa, aquela situação, aquele objeto me causa aversão, vou evitá-lo. Você pode controlar, está perto ou não. Você nunca se deparará com nada desagradável. Então, se você evita apenas as coisas indesejáveis que você pode controlar, você nunca se deparará com nada desagradável. A morte ou a pobreza correrá o risco de cair na miséria, porque a gente não controla isso. A gente não controla se nosso corpo vai ficar doente ou não. A gente não controla se... Tem muitas coisas que a gente pode evitar, são riscos calculados, mas nada que existe aqui na Terra é risco zero. Por exemplo, uma pessoa pode ser extremamente saudável, cuidar da saúde, não praticar nada, que só comer alimentos saudáveis, não usar nada que vá prejudicar, mas um dia ela vai morrer. Então, vai morrer de alguma causa. Essa causa vai ser só a desculpa para a pessoa morrer. Não tem como evitar. Um exemplo recente, a pandemia, não existia, assim, existia o grupo de risco, mas todo mundo estava exposto, todo mundo estava vulnerável, no mundo inteiro. O que a gente podia fazer era se isolar para ficar dentro de casa, para tentar evitar ser contaminado, porque nem assim garantiria nada. Na Itália, estava vindo nos objetos, estava vindo nas compras de supermercado, e não se ficar louco de ficar preso dentro de casa, era o que cabia a gente. Eu não posso mudar, não ficar dentro de casa. Então, o que eu posso fazer para transformar isso na melhor experiência possível? Ir para a internet, trabalhar pela internet, estudar pela internet, interagir com as pessoas pela internet. Cresceu muito o mundo virtual na pandemia. Era o que cabia a gente fazer. A gente não tinha como controlar o meio, mas a gente tinha como controlar como nós iríamos reagir a partir do momento de ficar isolados dentro de casa. Então, e se a gente correr o risco de, por exemplo, de tentar controlar essas coisas, a gente vai cair na miséria. Não aceito não ficar dentro de casa. Então vai para a rua, se contamina e morre ou mata alguém que você gosta. Isso, né? E aí depois vem o desespero. Abandone o hábito da repulsa a todas as coisas que não estão em nosso poder. Então, olhar para as coisas externas que nos causam repulsa, que a gente tentaria evitar, e tentar abandonar esse hábito, tentar ser neutro e compreender que nós não temos o controle sobre elas. E aplique-o às coisas indesejáveis que estão em nosso poder. O que está em nosso poder? Como eu me sinto em relação à experiência? Mas, por enquanto, reprima completamente o desejo, pois se você deseja, você necessariamente ficará desapontado. Então, reprimir também o desejo. Controlar a repulsa, mas parar de ficar querendo desejar tudo. E é um paradoxo, porque a nossa cultura hoje, a gente valoriza muito o ter. É a sociedade de consumo. Eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo. Você vê a internet, ela vende desejos, as pessoas, o marketing, ele estuda o nosso comportamento para saber quais são as nossas dores e quais são os nossos desejos. E aí toda a propaganda que é feita na internet visa ou falar alguma dor nossa, como eles têm a solução para que a gente evite essa dor, ou algum desejo nosso para que a gente incentive a gente a consumir, comprando alguma solução que é o desejo deles. E a sociedade de consumo, pelo amor de Deus, produtos exclusivos que tem preço elevadíssimo, que separa as pessoas por castas, como se uma fosse melhor do que a outra, só porque tem acesso a mais coisas do que as outras. Aquela coisa, a gente é bombardeado com estímulos de consumo o tempo inteiro, a gente está sempre querendo desejar. Não é só, para mim, a pior praga que existe na humanidade é a sociedade de consumo, porque ela faz a gente faminta existencial. Mas não é só esse consumo, a sociedade de consumo, que faz a gente querer desejar muito. Separando as pessoas, isso é certo, isso é errado. É um desejo, é uma fome existencial que a gente não consegue acabar com nada. A gente sempre quer mais, a gente sempre tem que ter, a gente é criado para ser o melhor, para ter aquelas metas, para poder ser as referências, as lideranças, ser aqueles que as pessoas querem se inspirar, ser aqueles que as pessoas querem seguir. E essa separação, para ter o melhor, existe o pior. E
Aí essa questão, a pessoa fica desejando alcançar uma posição de superioridade que é pura vaidade. Essa sociedade que a gente vive hoje, ela é muito vaidosa, ela estimula a vaidade como se fosse a melhor coisa do mundo, a competição, a predação, a conseguir seus objetivos a qualquer custo. Já está mudando muito, mas você vê que ainda tem muita aberração acontecendo. Então, e você, por enquanto, reprima completamente o desejo, pois se você deseja alguma das coisas que não estão em nosso poder, você necessariamente ficará desapontado. A gente deseja pessoas, a gente trata pessoas como objetos, filhos, maridos, esposas, irmãos, amigos, não aceito dividir, não aceito que a pessoa vá viver a vida dela, ela tem que viver a vida que eu quero. E aí a gente fica decepcionado porque a pessoa vai atrás da vida dela e fala que a pessoa é uma ingrata, como se a pessoa tivesse que abrir fosse obrigação da pessoa abrir mão da vida dela para fazer a gente feliz, para corresponder às nossas expectativas. E você ainda não está seguro daquelas que estão em nosso poder. E, portanto, não são naturais e objetos legítimos de desejo. Então, ele está falando aqui, aquilo que a gente quer conquistar, que a gente abandone o desejo, e também aquilo que a gente já conquistou, que a gente não tem, a gente já conquistou, dá como certo, nos pertence. E é uma coisa, por exemplo, o dinheiro a gente conquista, mas se a gente não souber manter, a gente pode perdê-lo. Pode vir uma crise econômica aí, igual veio a pandemia, que fechou, colocou todo mundo dentro de casa e as pessoas perderam tudo. Então, não é só porque a gente conquistou, que é nosso por direito, nós não vamos perder. As pessoas que estão ao nosso redor, a gente pode perdê-las, elas podem morrer, faz parte. Elas não nos pertencem, não é porque a gente conquistou aquilo que vai ser nosso para sempre. Nada nos pertence. A única coisa que nos pertence aqui na Terra mesmo é a nossa consciência. É o nosso intelecto, é a nossa moral, é o nosso caráter. O resto, até esse corpo aqui é emprestado. Então, que a gente não se apegue tanto a essas coisas que são perecíveis, né? Que são transitórias. Quando for absolutamente necessário que você busque ou evite alguma coisa, faça isso com discrição, gentileza e moderação. Então, se for assim, se não tiver como fugir da dor ou buscar o desejo, for absolutamente necessário, que a gente não faça um escândalo, que a gente não saia manipulando todo mundo, chantageando, que a gente não saia propagando isso para os quatro ventos, que a gente vá atrás daquilo que a gente deseja, ou então que a gente evite aquilo que nos causa dor com discrição, gentileza e moderação. Às vezes uma pessoa nos causa dor, a gente precisa evitar o contato com essa pessoa. Então faça isso com discrição. Não sai falando da pessoa para todo mundo, não. Para que difamar a pessoa? Isso é muita falta de caráter. E muita gente faz isso, né? Ah, não, aquela pessoa ali, ela me fez algum mal, eu tenho que evitá-la. Evita e ainda destrói a pessoa. Eu gosto daqui do jeito que o Epiteto fala. Faça com discrição, gentileza. Gentileza, o mundo está precisando muito de gentileza, as pessoas estão cada vez mais estúpidas umas com as outras, cada vez mais grossas. E a educação sempre é demais, a educação abre portas. Eu acho que falta afeto nas pessoas. Você falar uma coisa com afeto, você falar nenhuma coisa sem afeto, agredindo, ferindo, você tem o potencial de elevar e achar a solução, a outra de aumentar o problema. Então, com relação a quaisquer objetos que deleitem a mente, de uso corriqueiro ou de grande estima, lembre-se de que a natureza eles são, começando com as mais pequenas. Se você tem uma xícara favorita, lembre-se de que é apenas uma xícara da qual você gosta, pois assim, se ela quebrar, você poderá suportar. Se você abraçar seu filho ou sua esposa, lembre-se de que você abraça o ser mortal e, portanto, se qualquer um deles morrer, você poderá suportar. Enfim, já criar na nossa consciência, na nossa mente, a questão da finitude das coisas. Chico Xavier já falava, tudo passa. Ele pediu um dia orientação para Maria, numa carta, Mãe Maria, e aí depois de um mês ela pegou e mandou para ele, estava com um problema pessoal, ela só mandou para ele uma frase assim, através do Emmanuel.
tudo passa. Ele ficou desapontado no começo, falou assim, nossa, mas ela só vai me falar isso, tudo passa. Mas aí ele começou a refletir, ele colocou essa frase em cima da cama dele, tudo passa. Porque se você está vivendo um momento bom, vai passar, são passageiros. Aproveite enquanto está naquele momento ruim. Mas se você estiver também vivendo um momento ruim, vai passar, pode ficar tranquilo. Quando a gente está no meio da tempestade, é tudo muito grande, mas vai passar. Nem que assim, mesmo que seja, por exemplo, uma doença incurável, no dia que você morrer, essa doença vai passar. O seu espírito é imortal, então tudo passa. E essa parte aqui, esse texto aqui em específico, me lembrou a música, eu já falei dessa música aqui diversas vezes, Quem é Muito Querido a Mim, que é um trecho do Bhagavad Gita, que é um conhecimento sagrado dos Vedas, que fala, aquele que é muito querido a mim não rejeita, não rejeita ou aborrece, a quem quer que seja, e não agrada ou aborrece a quem quer que seja, e rejeita igualmente o prazer e a dor. Isso aqui, 5, 6 mil anos atrás, dos Vedas, o Epiteto falando a mesma coisa aqui na época dos estoicos. A mensagem é a mesma, não rejeitar igualmente tanto o prazer e a dor, não se apegar a nada externo, mas simplesmente ficar agradecido com o que lhe é oferecido. Correr atrás, claro, fazer sua parte para transformar a sua própria realidade, sim, mas sem aquela necessidade, aquele pensamento físico, eu tenho que. Por exemplo, se você virar e falar assim, eu só vou ser feliz quando eu comprar meu carro novo, eu só vou ser feliz quando eu casar com aquela pessoa, você está limitando para o universo que todas as outras possibilidades que ele pode te trazer de felicidade não estão disponíveis para você. E aí, às vezes, aquela pessoa não é para estar no seu caminho, aquele carro que você tanto quer, às vezes ele corre demais e pode te causar um acidente, você pode desencarnar antes da hora. Então, a gente tem que aprender a confiar em Deus, desejar as coisas, não é desejar, colocar o objetivo, falar assim, procurar conquistar aquilo, ter uma meta, eu gostaria daquilo, mas sem aquele desejo, aquela paixão que consome, que eu preciso disso para ser feliz, sem aquela coisa, aquele pensamento obsessivo, mas fazer a sua parte e deixar que Deus faça a parte dele também, para que nos conduza para o melhor caminho. E quanto menos a gente se apega ao prazer e à dor, quanto menos coisas a gente se torna, mais livre a gente se torna, porque nós somos escravos daquilo que a gente ama, mas a gente também é escravo daquilo que a gente odeia. Que uma pessoa que tem pavor de barata, por exemplo, eu escutei esses dias lá na fraternidade, um caso que eu adorei. A pessoa só fica mediunizada se ela permitir. Se ela deixar o espírito ter acesso sobre ela. Não tem essa do espírito baixar na pessoa sem ela permitir, não. De alguma forma ela tem que dar acesso. Se não for consciente, é inconsciente. Aí tinha uma moça lá que ela tinha pavor de barata e ela começou a mediunizar. E mediunizar é incorporar, que o pessoal fala. Mas não entra dentro da pessoa, não troca consciência, não. Não tira contato. O espírito fica aqui do lado e faz a comunicação. Ela começou a mediunizar num lugar que não tinha nada a ver. Aí a amiga dela que estava do lado viu aquilo, ela assustou, falou assim, olha lá, barata. A mulher tinha pavor de barata na mesma hora. Ela assustou, cadê barata, cadê barata? Ele já cortou a sintonia e já não foi mediunizada. Por quê? Porque ela tinha tanta repulsa da barata, então as coisas que a gente odeia também nos aprisionam muito. A repulsa dela foi tão forte que ela cortou um processo obsessivo ali. Trocou ela estava sendo mediunizada não por espírito de luz, estava fora da fraternidade. Trocou uma coisa ruim por uma pior ainda. Então você vê como é que a aversão ela tem, ela nos domina também. Então a gente é prisioneiro daquilo que a gente ama e daquilo que a gente odeia. Então que a gente não se aprisione por nada, a gente constate, as coisas existem, aceite que elas manifestam alguma emoção em nós e que a gente comece a transformar essas emoções, para que a gente não fique apegado às coisas. O apego tem a alma mundi, né? A alma mundi está aí permeada para todo mundo, e aí é aquela coisa da gente estar conectada com a essência divina. Quanto mais isolada a gente fica, encerrado no nosso próprio ego, mais desconectado a gente está da alma mundi. E aí a gente precisa de muito apego, precisa ter
para poder se sentir feliz. E quando a gente vai se desapegando das coisas materiais, a gente vai se conectando com a alma mundi. E para quem tem uma sensação de apego muito grande, uma coisa muito forte com o apego, eu preciso ter, eu preciso ter aquela pessoa, eu sou uma pessoa ciumenta, eu morro de medo de perder fulano, um floral maravilhoso, eu sou terapeuta floral de bar, me formei pelo Bacenter, e aqui um floral maravilhoso que tem para fazer as pessoas ajudarem a trabalhar o apego, é o Chicory. E o Chicory, ele trabalha justamente essa questão de você se preencher internamente com o amor universal, o amor de Deus. E aí você está tão cheio de amor que você não precisa ficar ocupando esses espaços faltantes com coisas materiais. Quando a gente não está com amor suficiente dentro da gente, a gente precisa ficar preenchendo isso com coisas. E o Chicory ajuda bastante a desapegar. É uma essência muito linda de tomar. Então é isso, espero que vocês gostem, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. Aqui eu falei a minha opinião, mas eu aprendo muito com a opinião de vocês também. E vamos deixar encher a internet de conteúdo edificante, para dar opção para as pessoas se sintonizarem num conteúdo bacana também, um conteúdo que a gente aprofunda. Hoje em dia, as pessoas querem videozinhos de 10 segundos, 20 segundos, e assim, é bom para fazer aquela primeira apresentação, mas se a gente quiser ter algum conteúdo realmente sólido, a gente tem que sair desse estado líquido da internet, esse conhecimento líquido da internet, e se aprofundar, e estudar, e parar para pensar, para refletir, sem ter medo de errar, que a gente se corrija uns aos outros, mas que a gente não tenha medo de expor a nossa opinião. Somos todos aqui aprendizes, ninguém tem a receita da felicidade aqui na Terra, ninguém tem a receita de como viver bem. A gente tem que procurar seguir aqueles que já vieram atrás de nós, que já deixaram um caminho trilhado, que fazem sentido no nosso coração, para que a gente possa tentar adequar a nossa realidade, a nossa experiência de vida, nosso momento atual. Mas a receita da felicidade não existe. Existe, por exemplo, os ensinamentos de Jesus. Amai-vos uns aos outros e a Deus acima de... Amai-vos uns aos outros, amai ao próximo como a ti mesmo e amai a Deus acima de todas as coisas. Ótimo. É a ética mais perfeita que existe. Dificílima de ser colocada em prática. Mas como que as pessoas vão amar ao próximo? Como as pessoas vão amar a si mesmo? E como as pessoas vão amar a Deus? Cada um vai encontrar seu caminho. Não tem um jeito certo, um jeito errado de amar a si mesmo, de amar o próximo. Cada um vai ter sua experiência. Então, assim, eles mostraram o caminho, a gente tem uma direção. Mas como nós vamos viver essa direção, cada um vai ter a sua trajetória. E é isso, espero que vocês gostem. Beijo, fiquem com Deus, amo vocês.